Bem. Vamos lá, todos bem? Tudo certo. Tudo ótimo. Com Covid, Bem, graças a Deus. Covid, mas bem. Tem uns 2, 3 com Covid, mas tá todo mundo bem. Sinta direitinho, filho. Graças a Deus, todos bem, né? Por aqui também tivemos Covid, todos em casa. Também todos passamos ilesos aí, graças a Deus. Bem. Ô Bruno. Oi. Você tá de Covid? O que é? Oi. A Dani tá... Eu testei hoje e ela não testou. Ela tá sem sintoma, ela pediu para ficar de máscara. Até que amanhã ela teste, para ver se ela consegue não pegar. Eu acho difícil, né? Mas eu, em vez de entre ter razão e ser feliz, eu prefiro ser feliz e botar máscara em casa. Certo, é isso aí. Garota, seus pais te ensinaram direitinho. É isso aí, te obedece. Muito bem. Oi, Arão. Só para te dar um oizinho aqui. Tudo bem, Aline? Tudo bem, tô com a câmera fechada dando comida aqui pro nenê, mas é só para dizer que tô te ouvindo, tá? Tá joia. Tá bom. Bruno, Antônio, querem fazer as vezes aí, a abertura? Eu só, em frente a todos aí, né, uma reunião com mais pessoas, encerrando o mês de janeiro, que a gente vem de um ano aí muito bom para a Real Life, né? A gente está conseguindo configurar nessa próxima convenção entre os primeiros do mundo, ainda em segundo lugar, aí com bastante coisa acontecendo. A gente está bem contente com esse nosso momento, Arão. E para nós é um privilégio você também participar aí da reunião. E, enfim, te agradecer, desejar um ótimo ano, não só para a Real Life, mas para a Unity, né? Que a gente, em março, já vai estar junto aí no seminário, que está com uma turma grande aí de classificados. Estamos no momento em que cada vez mais pessoas dentro da Real Life vêm fazendo uma produção significativa, né? E com campanhas andando, né? E bem felizes com o nosso momento e querendo que isso perdure aí e seja um ano de muito crescimento para a empresa. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Bruno, Antônio, vocês podem fazer uma introdução aí sobre o assunto de hoje? E aí eu assumo. Beleza. Acho que o Bruno faz aí já. Então, o pessoal... Vou tirar a máscara, azar. O pessoal pediu, Arão, para nós especificarmos o quão é a dificuldade, enfim, as searas de abrir uma gestora no Brasil, para poder entender mais como é que funciona a parte de regulamentação, a parte de... Enfim, toda essa parte técnica que tu conhece, para também explorar um pouco de como funciona lá fora, a parte de ter uma gestora, de como tudo isso funciona. Então, essa foi o intuito da reunião, de te convidar para tu falar como que se faz isso, quais são os percalços, que não é fácil, os custos, legislação, enfim, toda essa parte no Brasil. Lá fora, certamente é mais ainda, né? Então, esse é o intuito. Legal. Muito bem. Muito bem, pessoal. Quero, antes de mais nada, dar os parabéns para a Real Life, ou seja, para todos vocês, né, em conjunto, pelos resultados. Dizer que 2021, a Real Life terminou com 31% do resultado de domínio com a Unity. Então, isso equivale a mais ou menos uns 20% dos negócios pegando algumas outras linhas, né, 18%, 20% de todas as linhas de negócio da Unity. Então, quero dar os parabéns, porque 31% aí do nosso resultado com domínio veio da Real Life, vocês com o time. Eu vou em breve publicar esses números, né? Vai ser bacana para ver como é que vocês estão posicionados em relação a outras agências. Tem agências novas chegando aí também.
Então, a disputa tende a ser um pouquinho mais pesada, né? E o trabalho que vocês têm feito tem servido de referência também para motivar outros. Então, quero parabenizar a todos pelos resultados. Muito bacana ver o crescimento a ponto de ultrapassar, né, algumas agências mais tradicionais e virando referência aí para tanta gente. Parabéns. Parabéns, Bruno. Parabéns, Antônio. Parabéns a cada um de vocês que tem desenvolvido esse trabalho. Obrigado, Arão. Bom, vocês têm tido aí as reuniões, né, aproveitado para falar de tantos temas, né? Hoje é um tema que talvez seja um pouco mais chato, né? Mas um tema mais nada a ver com o dia a dia, não tem nada de comercial, né? Mas não deixa de ser um tema relevante, né? O Bruno comentou comigo que gostaria que fosse falado um pouco sobre a questão de gestora, como funciona, né? A gestora, eu vou fazer uma breve introdução e aí depois eu vou abrir para que cada um possa também fazer perguntas, né? E aí a gente avança um pouquinho mais. Só um minutinho. Muito bem. Bom, alguém aqui está familiarizado com o processo de regulamentação, né, da área de gestora? Talvez conheça um pouco, não esteja diretamente ligado, mas talvez alguns de vocês estejam aí familiarizados a partir das licenças, né? Alguns já vêm buscando tirar algumas certificações aí, CPA 20, CEA, CFP, e dentro da Ambima, né? Basicamente é CPA 10, CPA 20, CPA 30, consultor de valores imobiliários, né? O CEA e CGA, né? E aí tem outras divisões de certificações. Basicamente, só para você terem uma ideia, na hora de registrar uma gestora, você não registra uma empresa via contador e faz o registro na junta comercial. Você apresenta todo o processo para a Ambima e CVM e o registro se dá por lá, né? Então, já começa por aí a mudança. Não é algo do Código Civil comum, aí, do Código Comercial, na verdade, ele entra diretamente no mercado financeiro e você, então, faz o registro de uma gestora. Vou dizer que a parte mais fácil é abrir, registrar nesse sentido, né? E é como abrir qualquer empresa, digamos, até aí. Uma das complexidades, eu vou pegar aqui o mercado brasileiro primeiro, antes de entrar no internacional, mas para vocês terem ideia, quando eu fundei a Legado em 2014 para 2015, existiam no Brasil 197 certificados CGA, apenas 197 CGAs, né? Hoje já são mais de 1.000, né? 1.000 e alguma coisa, tá? Depois até vou passar um pouco mais dessas informações. E no nosso encontro nós vamos ter um pouco também de assuntos relacionados à regulação. Eu acho que vai ser muito enriquecedor para todo mundo, mas de 197 certificados, o meu sócio era um deles, e o único no centro-oeste, né, do país, e hoje cresceu no país todo porque tem tido uma grande demanda, né? Muitos agentes autônomos têm uma carteira muito grande, têm evoluído, têm aberto gestoras para fazer carteira administrada, basicamente, essa demanda tem crescido, né? Para vocês terem mais informações depois, e até relatórios, sugiro que entrem no site da Ambima, e lá vocês vão ter informações relevantes, inclusive as inscrições para as provas, né, de CPA 20. Recomendo que vocês busquem como crescimento profissional aí as certificações de CPA 20 e do CEA, que é Certificado de Especialista em Investimento. São 2 passos importantes no crescimento da carreira, né? Quem tem o CEA pode pedir na CVM o registro de consultor de valores imobiliários, tá?
Então, é uma carreira que você vai galgar aí por toda a vida, e esses são alguns dos passos, e quero que vocês contem conosco em trilhar esse caminho, porque é algo que vai ser muito relevante para vocês. Quando eu fui abrir a Legado, eu precisava de um gestor, né? E aí vamos começar no grande primeiro desafio de uma gestora simples, tá? Se for fazer apenas carteira administrada no Brasil. E está muito disputado esse mercado, é quase igual seguro de carro, é um leilão para ver quem cobra menos, né? Consequentemente, um leilão para ver quem ganha menos. Mas, enfim, vamos lá. O salário de um gestor hoje começa em R$40 mil, normalmente. Então, busca um gestor, constitui ali a gestora e começa, então, a saga do processo até ter a autorização da ANBIMA para funcionar como gestora como tal. Existe uma série de documentos que são obrigatórios em qualquer gestora, qualquer página de gestora que você abrir, você vai ver lá chamado formulário de referência. Para quem gosta de burocracia e preencher formulários, é maravilhoso. É uma burocracia maravilhosa. O cara senta, fica preenchendo formulários e manda para a ANBIMA e para a CVM, é só para prestar contas, né? Todo mês tem que mandar, e isso tem que ficar no site, né? De tempos em tempos tem que mudar pelo menos uma vez por ano. Toda vez que tem alguma mudança, se você mudar a parte da equipe, tem que informar a CVM. Então, para quem está na rua, atuando na área comercial, é muito complicado, porque você passa muito tempo entregando obrigações, esqueci o nome agora, mas enfim, tem lá um título para isso. São essas obrigações documentais em que você precisa prestar conta para a ANBIMA, tem que estar no site disponível. Se mudar de endereço, tem que informar. Se mudou a equipe de gestão, tem que informar. Se mudou o diretor de compliance, tem que informar. Você tem 2 diretores que são obrigatoriamente membros, tem que estar no contrato social como diretores estatutários, que é o diretor de gestão e o diretor de compliance, ou seja, a polícia dentro da gestora, que também não é um salário baixo. Hoje em dia tem crescido muito, valorizado muito o papel do diretor de compliance, né? E aí os salários começam a aumentar. O salário de um diretor de compliance mínimo é na faixa de R$6 mil, e um cara especialista chega a 20 mil, dependendo do tamanho da gestora, das burocracias. Então, uma gestora que vai só fazer carteira administrada, ela é até mais fácil, ela se limita a isso, mas ela não pode abrir fundos de investimentos, ela tem um monte de coisas que ela não pode fazer, e inclusive lançar produto próprio, ela não pode ter fundos próprios. Quando uma gestora decide lançar um produto próprio, ela tem que segregar os conflitos de interesse. Por exemplo, se ela faz carteira administrada, ela não pode pôr produto próprio na carteira dos clientes. Okay? Então, tem uma série de limitações. Ou ela tem produto próprio, ela vai na rua vender o produto. Para quem que ela vende? Ela visita escritórios de agentes autônomos no Brasil inteiro, multifamily office, que são outras gestoras que só focam em carteira administrada, e apresenta o fundo dela para ver se convence o diretor de gestão dessas gestoras e family offices a colocar dinheiro do cliente nesse fundo. É uma saga, né? Eu tenho alguns amigos em São Paulo, de gestoras, que vivem aqui com a gente porque eles querem que a gente coloque ativos dos nossos clientes nos fundos deles. E é assim, não é muito diferente do nosso trabalho, tá? A diferença é que ele não vai no cliente final, ele atende com profissionais que recomendam a carteira dos clientes ou que são agentes autônomos que poderiam apresentar o fundo. Essa gestora, então, quando tem um produto, para ela poder lançar o produto, ela tem que ter o selo ANBIMA, né, que permite que ela tenha produto próprio. É aí, pensando no cenário brasileiro, onde começa os maiores desafios. Eu posso ter investido R$5 milhões, R$10 milhões numa gestora, capital próprio, montei um baita do escritório, uma estrutura linda, e eu não ser autorizado pela CVM, por exemplo, a ser uma gestora de lançar produto próprio, por uma questão muito simples. Eu preciso de 3 cartas de outros associados à ANBIMA, normalmente corretores de valores, XP, Genial, Orama, alguma outras gestoras que já tenham esse registro na CVM, e as 3 têm que emitir uma carta me endossando junto à CVM e à ANBIMA. E como ela tem que se comprometer com isso, ela está validando com o endosso. Ela se torna corresponsável por ter recomendado aquela gestora. Por isso, ninguém quer dar essa carta, né?
Então, por exemplo, a Legado tem as cartas com muito custo. Nós ficamos aí alguns anos com a Legado sem essa carta, só fazendo carteira administrada. Hoje ela é uma gestora que tem as cartas, tem o Selambima. Nós estamos a ponto de lançar aí um fundo offshore, inclusive. Mais adiante nós vamos apresentar tudo para vocês também, porque vai ser um outro produto que vai estar no portfólio de vocês. Então, é algo interessante que a gente está desenvolvendo junto com... Está em off ainda, né? Mas junto com uma gestora estrangeira. E nós estamos a ponto de lançar esse fundo no Brasil. Mas o grande gargalo são essas cartas. Agora, para vocês terem ideia, a Legado vai ter que apresentar de novo as 3 cartas, porque nós mudamos muita coisa. Nós mudamos gestor, mudamos diretor de compliance, mudamos de endereço, mudamos, né? Tem mais um dos sócios que não é do mercado, que não era do mercado, né, está entrando. Então, nesse processo, é muito complexo. E só para falar de custo, só para manter uma gestora aberta, sem faturamento, sem nada, sem o selo Ambima, ou seja, só para fazer carteira administrada, tem um custo aproximado de R$100 mil. Vai entre 90 e 120 mil. Né? Só para dar uma ideia para vocês aqui na Legado, o nosso custo está próximo de 90 e poucos mil reais, quase 100 mil, 90 e tantos mil, quase 100 mil. Se eu faturar zero, esse é o custo que eu tenho para manter uma gestora de pé. Agora, eu estou falando de uma gestora que foca em carteira administrada acima de R$1 milhão para pouquíssimos clientes, porque o nosso projeto principal é o fundo offshore que nós estamos lançando. Nós temos aqui 5 fundos, são 3 fundos, fundo imobiliário e tal, e 2 fundos que nós estamos lançando agora para clientes, não são fundos nossos não, tá? São fundos de clientes, né? Já são gestores que estão fora de gestoras e eles, ao invés de... Os caras são gestores, mas não querem abrir uma gestora justamente pelo peso de abrir uma gestora, as responsabilidades. Eles preferem abrir os fundos deles conosco. Então, nós temos aqui 3 fundos rodando. Então, estamos trazendo um cliente que é um fundo de criptomoedas. É um fundo... o cara sempre operou cripto e montou um fundo, está numa outra gestora, ele está transferindo a gestão aqui para Legado. Então, além da burocracia de abrir, você tem uma série de pessoas que são obrigatoriamente, tem que ser membros e diretores estatutários da gestora. Você tem esses formulários de referência e os relatórios que têm que ser enviados de forma regular. Então, veja bem, o gestor, eu tenho um gestor, por exemplo, que o único papel dele é cuidar da documentação da Legado, ele nem faz gestão, porque não sobra tempo. Ele tem lá um clube de investimento com mais ou menos R$7 milhões, ele cuida desse clube e da burocracia junto à CVM e Ambima. Imagina, quer dizer, eu tenho que pagar um valor enorme para alguém que a única coisa que ele faz é cuidar disso, né? E agora nós estamos trazendo um outro gestor que ele tem um fundo de renda fixa extraordinário e ele vem fazer carteira administrada conosco e está trazendo esse fundo para a carteira. Agora, eu tinha saído da Legado, né? Alguns de vocês já conhecem a minha história na Legado. Eu fundei, fiquei alguns anos, eu saí e agora, o ano passado, eu recomprei a Legado, justamente por causa do projeto do fundo offshore que nós vamos lançar aqui. E estamos voltando a atuar com clientes de fundo exclusivo. Até semana retrasada, eu tive uma reunião com a Thaís, né, Thaís? E com um cliente de São Paulo. A Thaís até ficou um pouco surpresa, né, dos assuntos, que é um assunto que não está na mesa no dia a dia, no nosso bate-papo aqui, né? Então, é um assunto novo que em breve vai estar aberto para vocês de forma mais ampla. Mas a gestão de carteira para esse cliente é o que fez todo sentido, possivelmente a constituição de um fundo exclusivo, né, um fundo imobiliário, um fundo multimercado para cuidar dos ativos e possivelmente um fundo no exterior para ser dono do fundo brasileiro. Então, a Legado faz tudo isso como gestora. E nós temos, um dos focos é justamente fundo exclusivo, que são fundos a partir de R$30 milhões em patrimônio, ou acima de R$10 milhões em dinheiro para investir no mercado financeiro, né? Então, normalmente, é a partir daí que a gente trabalha. Eu tenho um sócio aqui que ele fica assim, rapaz, nossa, tá sendo mais barato ter barriga de aluguel em gestora do que ser dono de gestora, né? Ele estava entusiasmado, de vez em quando ele já leva um susto quando chega as faturas. Então, o custo é uma barreira para ter uma gestora, dependendo do nicho que você quer ocupar. Por quê, pessoal?
não basta ter uma gestora, ela tem que estar qualificada para disputar o mercado que ela quer atingir, né? Então, eu vou dizer que eu até espero que todo mundo aqui possa ter uma gestora um dia, né? Porque significa que prosperou demais, tem bastante dinheiro na conta para poder investir num projeto desse, e eu faço questão de estar junto, tá? Então, quero ser fomentador de tudo isso aí para os que ousarem esse plano. A gestora, então, ela tem que ter muito bem definida a sua identidade, o propósito, porque senão ele é um ralo para drenar realmente recursos, né, seu patrimônio. Especialmente porque as multas mínimas que a Anbima e a CVM aplicam são em torno de R$500 mil. As multas mínimas, fora a suspensão de licença, um monte de coisa, né? Então, é bastante complicado. Não dá para a gente entrar em algo que talvez não vai conseguir manter. E aí imagina que você está com uma gestora, está tendo esse alto custo, obrigações de regulamentação e não consegue trazer cliente suficiente para bancar a conta. Vou fazer uma conta básica para vocês. Em média, é 1% o custo de gestão, né? 1% ao ano sobre o patrimônio. Então, se é acima de R$1 milhão, nós estamos dizendo, falando em R$10 mil por ano, que um cliente com 1 milhão vai deixar, é nada, né? É muito pouco, não paga a conta de ninguém, para falar a verdade, né? Não tem ninguém aqui trabalhando para ganhar 800 reais, né? 800 e poucos reais por mês, imagina. Você não sustenta uma gestora com isso, com essa margem de gasto. Então, você precisa ter muito ativo sobre gestão e até chegar lá, é o patrimônio que vai bancando essa despesa de se manter uma empresa regulada. A gestora está para a CVM, assim como um banco está para o Banco Central. Então, tem o mesmo nível de banco, né? Só que é uma instituição financeira aqui, uma gestora. Muda um pouco, mas esse mesmo perfil. Então, você imagina como estão os olhares dos reguladores. Por exemplo, tem assunto de Unit Advisors que não pode ter nem material dentro da gestora, porque pode gerar uma impressão de conflito de interesse, porque uma empresa distribui produtos financeiros, a outra ela cria produtos financeiros, ela cuida do dinheiro do cliente. Então não pode ter esse conflito de interesse, tem que ter Chinese Wall, né? Por isso a gente tem 2 escritórios. Eu tenho lá a Avant Financial Solutions, que é uma empresa de planejamento financeiro, ela fica num outro escritório, num outro prédio longe daqui, porque tem que ficar claro para o órgão regulador que as coisas não se misturam. Imagina, eu posso ter um escritório de agente autônomo e ter uma gestora. Ela não pode estar no mesmo ambiente. Tem que ter uma segregação absoluta, de forma que o órgão regulador chega e fala: eu estou vendo claramente separação das coisas. Um agente autônomo não pode ser gestor, por exemplo, não pode ser nem sócio de gestora, para vocês terem uma ideia, né? Então, isso geraria conflito de interesse. Então, tem um monte de coisas pequenas que, para nós, não faz nem sentido, é até hipocrisia por parte dos órgãos reguladores, mas que, lamentavelmente, é a regra. Então, tem momento que é o seguinte: você quer discutir a regra? Faça formalmente, discutindo nas oportunidades dos comitês da CVM, dos órgãos reguladores. Na sua empresa, não atreva-se a fazer algo porque você não concorda com uma coisa. Vai pagar caríssimo, né? Então, é muito vigilante. Tanto é que eu sou CEO da Legado, mas eu tenho as pessoas que cuidam de quase tudo. Nem pagamento, nem boleto eu me meto. Né? O nosso gestor de compliance, nosso diretor de compliance é quem cuida de todo o caixa. O meu negócio é só pôr dinheiro todo mês lá dentro para bancar as contas até que a gente lance o fundo e o fundo tenha capital suficiente para bancar a gestora. Quantas gestoras tem no Brasil? Hoje tem bastante, né? Uma licença hoje de gestora sem Anbima, ou seja, só a gestora por si só já montada, eu vou falar pelo preço de mercado hoje, né? Entre 500 mil e 800 mil reais só a licença da gestora, né? Para comprar. Estou falando dos gastos de manter ela aberta, não. Porque se você comprou ela por 800 e ficar aí 3 meses rodando, já ultrapassa R$1 milhão por causa das despesas, né? Então é muito dinheiro. Então, 800 mil reais só a licença. A gestora com Anbima, com esse selo Anbima para lançar os produtos, ela pode ultrapassar R$1,5 milhão, né? Depende do momento do mercado, tá? Da demanda. Por quê? Porque está levando quase um ano para Anbima autorizar novas gestoras no Brasil,
né? Especialmente porque algumas cometeram fraudes em conflitos de interesse muito sérios, né? Hoje, para vocês terem ideia, tem corretora e corretora grande no mercado que está sob investigação. E aí, para você ter uma ideia, uma corretora que esteja sob investigação, ela não pode emitir a carta endossando uma gestora, porque se ela está sob investigação, ela não tem a moral, vou dizer assim, né, para indicar alguém para o órgão regulador. Então, olha como é que o órgão regulador olha. Quem está te indicando? Eu consegui 3 cartas, maravilha, vale mínimo R$150 mil, talvez, para contratar um executivo que tenha a capacidade, ele tem um relacionamento adequado. Vou pegar aqui, ó. Vamos supor que eu vou contratar agora alguém porque eu preciso de uma carta da Ambima. Eu vou já morrer em R$20 mil de salário no mínimo, se eu trouxer esse cara só com uma equipe de gestão, né? Se eu tirar ele da Genial, porque ele está lá dentro, conhece todo mundo, conseguiria a carta, né? Vamos supor que eu consiga essa carta. Se a Genial estiver sob investigação da CVM, não resolve, porque a Genial não pode emitir uma carta para mim endossando. E são 3 cartas, gente. Parece uma coisa boba, mas se fosse só uma referência, olha, fulano, trabalho com ele há tantos anos, né? Gente boa, seria simples, né? Mas não é. Então, bastante complexo. Bom, pensando em R$1 milhão de carteira, cobrando 10 mil por mês, pensando que um gestor ele recebe um percentual de tudo que a gestora fica em casa, além do que foi pago de comissões de remuneração pela captação, etc., sobra muito menos que esses 10 mil para bancar a gestora, né? Então, quanto a desafio de faturamento de receita, é realmente muito alto, e isso é o básico. É realmente falar, ok, eu consigo sustentar uma gestora até que ela produza os próprios resultados para se sustentar. Nesse caso, qual vai ser o desafio nosso, que somos comerciais, todos aqui nessa live? O comercial, ele vai focar em trazer cliente. Esse é o nosso grande desafio, né? Se a gente pudesse só focar em captar clientes, seria ótimo numa gestora. Mas a gente acaba sendo responsável como sócios por todas as áreas. Por exemplo, você tem que ler a instrução, né, a ICVM 555. Aí você tem a 476. Você tem uma série de regulamentações que você é obrigado a ter lido, porque se a auditoria da Ambima te questionar, você faz quase uma prova, né? Para provar que você é digno de estar naquela posição. Então, de vez em quando, dá vontade de chutar o balde, ficar só quietinho com a Unity, que é tão mais maravilhosa, né? Lá fora, né? Com regulação no exterior, com a carteira de gestão que a gente faz fora, enfim. Agora, esse é o cenário brasileiro, né? E tem grandes potenciais de fato, e é um grande negócio, tá? Acontece que é um grande negócio que precisa realmente gerar frutos, porque senão ele vai morrer na vaidade, né? Então, se alguém estiver pensando em abrir uma gestora, recomendo que as bases de receita, sua e patrimônio para bancar estejam realmente bem estruturados, né? A Legado está de portas abertas para vocês explorarem oportunidades aqui. Já falei com o Bruno e com o Antônio, tem muita coisa para a gente fazer. Em breve, com o lançamento do fundo offshore, vocês vão ter novidades aí também. Bom, isso falando do cenário nacional, tá? Agora, e o posicionamento dela? Uma vez que você já tem tudo pronto, você se posicionar no mercado. Então, nesse caso, vem todo um outro investimento que não tem nada a ver com regulação, e aí a capacidade da empresa de desenvolver a capilaridade necessária para captar clientes, posicionamento nas mídias sociais, né? Relações públicas para realmente aparecer nos meios de comunicações na área, na Bloomberg, né? Revistas de negócio, valor econômico. Então, tem uma série de outras coisas. Nós estamos nesse desafio, não é fácil. Só para vocês terem uma ideia, nós recebemos uma oferta aí de R$1 milhão por 10% de participação na gestora, porque é um pessoal que precisa urgentemente de gestora e eles não estão podendo aguardar, porque para eles não basta abrir gestora, leva um ano para abrir e eles precisam dos profissionais que ajudem eles a ter as 3 cartas. Então, eles acham que em menos de 2 anos não conseguiriam. Diante disso, estão querendo comprar aí 10% da gestora, né? Por R$1 milhão, só para vocês terem noção de valor. E a gente está questionando se vale a pena ter esse sócio. Porque se o sócio não estiver alinhado com o propósito da identidade da gestora, ele pode dividir a casa e trazer problemas. O projeto dessa pessoa vai ser boa para a gestora, para crescer, bom para todo mundo, ou é bom só para esse cara que quer entrar de sócio?
Será que o que ele vai fazer nos produtos financeiros que ele quer vai ser bom para a gestora como um todo ou vai comprometer a gente, que pode trazer um desastre de regulação? Então, é um conjunto de coisas importantes. Capacidade financeira, capacidade de buscar as certificações e as cartas, as referências, trazer os profissionais adequados. Uma das coisas que eu experimentei no recrutamento, eu coloquei um post no LinkedIn para contratação de gestor, apareceram mais de 30 gestores, mas o grande desafio é vários, os novos, não têm experiência, e aí você não pode trazer um cara com experiência como gestor da sua gestora, um cara sem experiência. E os que têm experiência, salário começando em 40 mil reais. Tem gestor que o salário dele é 150 mil, 170, 120, eu vi de tudo aqui. Né? Então, chega um ponto que você tem que falar, puxa, cara, eu não estou em condições de trazer uma pessoa top porque é caríssimo trazer. Mas a questão é, o seu projeto se encaixa com a visão profissional do gestor? Porque, veja bem, um cara que chegou a fazer a prova de CGA para virar um gestor, esse cara provavelmente sabe muito bem onde ele quer chegar. Então, ele entra numa gestora quando ele vem como sócio, ou quando ele vem participar dos resultados. Entende? Então, é interessante. Então, esse é o cenário hoje de gestão, né, de gestora no Brasil. Só para finalizar essa primeira parte, eu estou indo para São Paulo essa semana, na quarta-feira. Quinta e sexta eu tenho reunião em algumas corretoras, e gestoras e bancos. E eu estou indo visitar 2 gestoras de amigos meus em São Paulo. Um deles já tem, as 2 têm fundo offshore, né? A gente vai trocar algumas ideias aí de composição. Mas é interessante porque os caras estão há muitos anos no mercado, né? E eles vêm com o pires na mão mesmo, assim, ó, implorando para a gente pegar dinheiro de cliente nosso e pôr no fundo. Porque, senão, as gestoras, por melhores que sejam, estão em São Paulo, uma delas na região da Faria Lima, outra ali em Pinheiros, muito bem localizadas, profissionais excelentes, uma delas é especialista em ações norte-americanas, tecnologia, etc. E a outra são ações, fala que são ações globais, mas na verdade é tudo Nasdaq e S&P, né, tem investido no mercado americano. Tá? Eles só sabem fazer mercado americano. É incrível que mesmo os caras que são bons aqui no Brasil, a maioria não tem nenhuma experiência do offshore como nós temos na hora de captar o cliente. Tá? Por isso que tem essas reuniões lá com eles para uma composição. A nossa capacidade de trazer clientes é muito boa. Né? Mas eles, por mais competentes que sejam, por mais qualificados que sejam, têm a dificuldade de sustentar o produto e a gestora, mesmo tendo produto excepcional. Então, imagina, por aí estão alguns dos desafios. Então, você abre uma gestora e tem que ver se um gestor, se você não for o gestor, né, aí você tem que ver se o gestor se alinha com o seu projeto. Alguns vão dizer, não é isso que eu estou buscando, eu quero um negócio onde eu posso ser dono, aí o cara quer 20% da sua gestora, e aí você está disposto? Agora, se você vai, estuda e se torna um gestor, é um bom caminho, você já economizou 40 mil reais, ok? Só que você vai ficar sentado na mesa só fazendo análise de mercado e fazer a gestão e compor carteira, quem vai buscar cliente para a sua gestora? Entende onde é que vem essa dificuldade, né? Mas, enfim, com o crescimento e com o desenvolvimento dos negócios e das alianças estratégicas, claro que as coisas vão mudando e hoje já tem bastante gestora no Brasil e cada uma tem uma especialidade. Eu vou dizer que 70%, mais ou menos, foram os dados que me passaram, em torno de 70% das gestoras no Brasil, a única coisa que eles fazem é FDIC. Então, ou seja, é só recebíveis de cartão de crédito de clientes. Porque, olha o que aconteceu, o que está acontecendo no Brasil no momento de mudança. Várias dessas gestoras, então, eram financeiras. O cara era agiota, virou uma financeira, o negócio dele é emprestar dinheiro, fazer antecipação de recebíveis, e aí ele resolve montar um FDIC. Aí ele vai numa gestora, aí a gestora cobra caro para manter uma FDIC. O que a gestora cobra? Se o cara chegar aqui em mim, aqui na Legal, querendo montar um FDIC, nós vamos ter um percentual de tudo que esse FDIC deixar, esse fundo deixar para a gestora. Aí o brasileiro é assim, preocupado com quanto você vai ganhar nas costas dele, né? Mas quanto você está ganhando? Ele não está olhando para o que ele vai ganhar e para o que você está viabilizando. Ele quer saber quanto você está ganhando, porque ele acha que você está tirando proveito dele. Mas então vai lá e monta a sua gestora, né? Aí alguns montaram as gestoras. Semana passada eu tive reunião com a FID. A FID é uma administradora de fundos no Brasil. E conversando com eles, que a gente teve que fazer todo o processo de compliance, né? Quando eu recomprei a Legado,
com os diretores de compliance reavaliando a gente, para ver se nós podemos manter ainda o cadastro com eles, para a gente abrir fundo com eles. E foi interessante, porque uma das perguntas deles é o seguinte: eu quero saber de vocês. O que vocês fazem? Qual é realmente o objetivo de vocês? Se vocês vão ter produto próprio? Se é FDIC? Se vocês são financeira? Por quê? Porque se a origem de vocês for essa, de FDIC, desse pessoal que quer montar fundo só para proteger um outro negócio, disfarçar um outro negócio, ou seja, o cara é uma financeira disfarçada de FDIC ou de gestora, cara, nós não vamos pegar, porque tem várias administradoras no Brasil que estão tendo problemas seríssimos com a CVM, com a Ambima, porque foram vítimas dos clientes de fundo. E, então, eu quero saber de vocês, né? E aí a gente contou um pouco da nossa história e ele até falou, cara, é exatamente isso que nós estamos procurando. Então, fico feliz por causa do fundo offshore, né? Fico feliz de ser um produto bacana, o produto de vocês, com essa originalidade e tal. Então, foi legal, mas foi tenso, porque o nosso diretor de compliance, o nosso gestor, eu e o Diego, que somos sócios aqui, tivemos que nos apresentar para todo o comitê de compliance e de gestão da administradora para ver se nós podemos manter cadastro com eles. Olha isso. O Bradesco cancelou o nosso cadastro. Por quê? Porque agora que são novos donos e tudo, eles querem fazer do zero de novo, ou seja, todo o compliance de novo da gente. Então, tem uma hora que eu falo, cara, eu vou ter que contratar agora um CEO para legado, porque senão eu não vou trabalhar. Entende? Então, e é o ponto que eu já falei com o Diego, nós vamos ter que pôr um CEO, vou trazer um cara do mercado, um cara de São Paulo possivelmente, para assumir como presidente aqui da gestora para me liberar, porque eu não quero viver nessa burocracia no dia a dia, vocês me conhecem o suficiente para saber que não é mesmo meu papel, né? Então, esse é um desafio. Eu queria fazer uma pausa aqui, ouvir um pouco de vocês, e aí vou falar um pouquinho do cenário internacional, porque a Dominion, por que a diferença entre a Dominion e outras companhias que a gente também representa, como a RL360, Investors Trust, Quilter e outras, né? A diferença entre o modelo de seguradora e o modelo de gestora, que é o caso da Dominion, e vocês vão entender um pouco. Conhecendo esse cenário do Brasil, vocês vão conhecer um pouco também lá da Dominion. Eu tenho certeza que vamos ter mais um momento bacana aqui. Mas eu queria abrir o microfone para vocês aí, se tem alguma pergunta, alguma sugestão, ou, enfim, alguma dúvida. Muito bom saber aí desse controle que existe por parte da CVM, né, da Ambima, na questão de regulamentação. E a gente sabe que tu é CFA, né, é uma certificação internacional e tem muita propriedade, mais ainda na escola da vida do que propriamente certificado, né, em colocar essa contrapartida em relação a uma regulamentação externa, porque para a maior parte de nós aqui é muito distante o quão regulado às vezes o mercado americano, às vezes os mercados de centros financeiros como o de Guernsey, que é o que a gente é focado hoje, e a atenção que os gestores precisam ter em fazer o correto, né? Que acho que é o principal em saber que se a gente, como tu comentou aqui do Brasil, tem uma multa de 500 conto, tem no mínimo, né, uma multa mínima de 500 mil, existe todo esse cuidado aqui no Brasil, e a gente sabe que existe lá fora. Eu queria que tu passasse um pouco pelo menos uma pincelada, como a gente é um jogo mais rápido na segunda-feira, depois a gente pode esticar numa próxima conversa, uma pincelada em relação a essa regulamentação, o quão importante é as pessoas manterem o seu nome nesse mercado, né? Pessoas de muito tempo e renome que são os gestores da Dominion, a própria marca da Dominion lá fora. Muito bem. Mas alguém quer falar alguma coisa? A gente já emenda. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. O Arão, eu tenho só uma dúvida, na verdade, que eu acho que é uma parte mais comercial. Vinícius falando, tá? Não sei se você está conseguindo me ver aí. Tudo bem? Eu só tenho uma dúvida mais da parte comercial. Assim, eu tenho enfrentado muita resistência de vários clientes em relação ao desempenho dos fundos de investimento, né? O pessoal falando muito que os ETFs estão dando mais retorno, se aplicar no índice compensa mais. Como que vocês têm trabalhado isso aí internamente? Muito bem. Vou responder essa pergunta porque ela é fora do assunto, mas muito relevante para esse momento agora. Eu consigo dar uma resposta rápida, depois a gente pode desdobrar
em outro conference call só para isso, tá? Que eu acho que o momento é muito oportuno no mercado. Já fica aqui sugestão para o Bruno e para o Antônio. Pode ser na próxima segunda. A gente faz uma live no final do dia mais rápido também sobre isso. Eu vou, inclusive, anunciar uma aí, mas eu fico à vontade para vocês. Bom, alguns clientes dizem, poxa, mas se eu estivesse investindo lá na bolsa direto e tal, numa corretora, eu podia vender minha posição ou colocar nos ETFs que rendem mais. Quero dizer que dentro das carteiras da Domínio tem muito ETF, tá? Muito ETF. Então, tudo que os ETFs estão fazendo está sendo aplicado dentro da carteira, ok? Primeira coisa. Segundo, quando o cliente tem uma conta numa corretora, e a gente pode abrir, se você não sabe, a gente abre a conta nas corretoras, tá? Tem dois modelos aí. Vou pegar o modelo tradicional, que é o que todo mundo faz. Você vai na XP, a XP Securities abre a conta lá em Miami. Aí, vamos pensar primeiro do ponto de vista do profissional, tá? Você tem que defender a sua posição como profissional. Um agente autônomo, nós estamos aqui com o Duda, por exemplo, que está ali no escritório. Vamos lá, aí você manda o cliente para a XP Securities. Sabe o que acontece? A XP Securities é a dona do cliente, não é você. Agente autônomo nem está querendo mandar mais para a XP, por que não? Porque ele perde o cliente, ele não tem nem acesso à conta do cliente. Ele não monitora nada. Ele deu o cliente dele para o escritório de Miami. Mas o agente autônomo, ele não tem mesmo cliente. Ele só não sabe. Porque a regra é, agente autônomo nada mais é do que um pré-posto, um vendedor, um representante da corretora. Por isso a exclusividade. Então, se um corretor, um agente autônomo, de qualquer casa, a casa disser o seguinte, pô, esse cara está fazendo offshore, um exemplo, o cara está vendendo domínio, não tem nada a ver com a gente, não. Ela pode cortar o seu acesso e você perde todos os seus clientes. Aí você briga, vai na justiça e fala, poxa, mas eles cortaram meu acesso. O agente autônomo perde. Por quê? Porque o cliente oficialmente, legalmente, é da corretora e não do preposto que é agente autônomo. Primeiro ponto é aí, primeiro defender a sua posição. A posição do cliente procurar um agente autônomo ou uma corretora nos Estados Unidos para abrir a conta está fora de cogitação. Por quê? Porque significa sair da sua base. Então, você não vai nem dar essa chance. Agora, eu vou mostrar para vocês como coerentemente, de forma coerente, fazendo entender o valor do que a gente faz, tá? Se o cliente tem uma conta numa corretora lá fora, já tem ou vai ter, ele vai ter um processo tributário desnecessário, caro e arriscado. Por quê? O cara tem uma conta na Avenue, por exemplo. Tem a conta na Avenue, aí o que ele faz? Ele abre a conta lá na Avenue, aí ele vai comprar ETF, aí ele tem dividendos, ou ele vende com lucro. Ele vai ter que apurar o lucro e recolher 15% de imposto de renda aqui no Brasil. E se o ativo for norte-americano, ele paga imposto lá nos Estados Unidos, vai pagar os 35% de imposto lá, assinar o W8 aqui para pedir a isenção desse imposto que é estrangeiro. É muita burocracia, ok? Além dos custos de administração de corretagem da plataforma. Olha, para quem vive disso, gente, pode ser o melhor modelo. Mas posso falar uma coisa? O melhor produto do mundo pode ser o pior se é para o cliente errado ou para a prioridade errada. Então, qual é a resposta quando a pessoa fala que às vezes a performance está ruim porque a performance de outros estão melhor? Fala assim, olha, são tipos de dinheiro diferentes. Guardem isso. São tipos de dinheiro diferentes. O dinheiro para você especular e ficar tentando acertar o timing, porque o que você está me dizendo, fulano, é que você tem a capacidade de analisar os papéis, quer sejam ações, títulos, renda fixa e fundos, analisar, achar a hora certa de comprar, saber a hora certa de vender, quando sabe que vai cair, vende antes, e quando cai, chegou no piso e vai começar a subir, você sabe que é hora de comprar. Mas deixa eu te falar uma coisa, mais de 90% das pessoas que tentaram fazer timing perderam muito dinheiro, porque não acertam o momento de voltar. Agora, os clientes que mantêm o capital bem posicionado numa carteira de qualidade, que é o caso aqui na Domínio, ele não tem que fazer nada, ele tem que ficar firme na posição, pensando no médio e longo prazo, que é o propósito para esse tipo de dinheiro, para esse tipo de investimento. Então, ele sabe que vai ter a volatilidade e ele mantém-se firme. Por quê? Porque se ele sair para tentar fazer stop loss e proteger a posição, na hora que o mercado volta, primeiro, ele só vai sair depois que caiu, porque não tem bola de cristal para saber o dia que sair antes de cair. Então ele esperou cair, aí ele fica com medo, ele está tirando por medo de perder dinheiro, aí ele tira, mas veja bem, se ele não precisa do dinheiro agora, que não é um tipo de dinheiro para comer, ele tira na hora errada e entra na hora errada.
Você vai entrar depois, Vinícius, e sugiro a todos, fazer uma revisão no material da Dominion, aquele Investment Proposition. Na página que mostra o gráfico da crise de 2008. Quem pôs 100 mil, saiu com 55 mil, porque saiu e saiu xingando, que foi o pior negócio da vida dele. Perdeu 45%. Eu te pergunto, a queda desse momento chegou perto disso? Nem perto. Perdeu 55% e saiu xingando, falando que foi enganado, que foi o pior negócio da vida dele. Ok, nunca mais investe em ações, em fundos, etc. O segundo, ele saiu tentando aplicar um stop loss e voltou depois que o mercado subiu. Ele tem 195, 199 mil. Então, 100 mil ganhou 99. Beleza, pelo menos ele recuperou uma parte. Mas o que não fez nada é que entendeu que a posição da carteira era de qualidade, ele saiu com 290 e tantos mil. 3 vezes o valor investido. Por quê? Se o negócio caiu. Porque nenhum ativo tem a capacidade de devolver o que ele tirou do que o próprio ativo. O que eu quero dizer com isso? Um fundo de novas tecnologias a domínio, ou de e-commerce, ou de mercados emergentes, se ele perdeu 20%, só ele tem capacidade de devolver os 20%. Ok? Então, imagina, um fundo de 100 mil, um fundo caiu 50% do valor. Quantos por cento ele tem que se valorizar para empatar? 100. Só ele pode devolver esse 100 de uma forma natural. A pessoa tira, põe em renda fixa, depois quer voltar para ele no momento que ele já subiu. Ele já estava entrando. Então, dá uma olhada naquela lâmina e eu vou recomendar que você printa aquela lâmina, mande para seu cliente, manda um áudio. Fulano, aqui mostra um momento crítico, foi em 2008. Aí você vai pegar também na lâmina que mostra em 2019, 2020, em março de 2020, com a queda, você vai mostrar também ela e falar, olha como o fundo subiu. Esta queda de agora é menor. O que eu quero reforçar aqui, seu fulano, é que a qualidade da carteira é o que te dá segurança. Porque volatilidade vai dar sempre, mas a volatilidade tem que estar a seu favor. Qual que é a primeira coisa, a mais importante na volatilidade que trabalha a seu favor? A qualidade dos ativos e que ela esteja com qualidade sempre subindo. Ela vai cair, e essas são as janelas para novos aportes. Então, esse é o momento que vários dos meus clientes que entendem isso estão me procurando, porque estão aproveitando o momento que o dólar baixou e que os ativos estão em baixa e comprando um monte do que eles podem. Né? Infelizmente, nem todos estão com tanto dinheiro sobrando para aproveitar a janela de oportunidade. Mas eu não poderia deixar de compartilhar contigo. E aí você manda, então, essas 2 ou 3 lâminas e manda um áudio com esse comentário, áudio curto, né? Manda 1 ou 2 áudios curtos para o cliente entender. Enquanto ele te ouve, ele vai entendendo aquilo lá, tá? Isso reverte em oportunidade de novos aportes para aproveitar que o dólar está aí a 5,37 e que os ativos caíram. Beleza? Bom, nós estamos ultrapassando no tempo. Vou fazer a pincelada que o Antônio me pediu. Pessoal, também nesse material da Dominion, vocês vão ver que uma das primeiras lâminas é aquela que mostra o órgão regulador da Inglaterra, o órgão regulador de Guernsey, o auditor e o custodiante. Ok? Vou citar um exemplo para vocês. Se a Legado fosse abrir um fundo, que nós vamos, fosse abrir os mesmos fundos que a Dominion hoje, cada fundo, aqui no Brasil, o mínimo para abrir vai custar em torno de 350 a 500 mil reais para abrir um fundo, tá? Abrir um fundo de investimento. Esse é o custo por fundo, fora o custo de uma gestora. Abre o fundo, aí tem a manutenção mensal. Um fundo que não tem nada, que é pré-operacional, tem um custo próximo de 20 mil reais por mês. Um fundo operacional, ou seja, captou o primeiro real, ele já tem que entrar no fluxo de custo mínimo e o percentual. Então, normalmente é um percentual anual cobrado mensalmente com custo mínimo de 20, 25 mil por mês. Ok. Cada estratégia dessa, o fundo tem que ser autorizado pela Anbima. Então, eu abro um fundo, é registrado pela Anbima, cada fundo é um CNPJ, é como se fosse uma empresa, é um condomínio, lembra que um fundo é um condomínio, e é regulado e tem lá sua própria identidade, porque é segregado, se a Legado falir, um exemplo, o fundo é dos cotistas. Eu, Arão, posso ou não ter cotas no fundo. A gestora pode ou não ter cotas no fundo, ok? Alguém que já ouviu a expressão skin in the game? Colocar o couro, né? É colocar o couro. Que é a diferença entre, na omelete, né? Entre a galinha e o porco, né? A galinha se envolve.
O porco participa, porque ele põe o couro dele lá dentro. Essa é uma grande diferença, ok? Então, você abre o fundo na Ambima, ela autoriza, né? E você pode ou não ser cotista ali. Vamos lá. Algumas das maiores gestoras do mundo, dentre elas a Fidelity Investments, de Boston, foi fundada por um dentista. Ele era dentista, ele se tornou investidor, aprendeu, adorou, e ele fazia os gráficos. O cara estudou pra caramba e ele dominou os gráficos, ele fazia gráfico no papel, tá? Ó, ali, ó, na unha. Fazia os gráficos de análise. Esse cara ficou tão bem que ele começou a administrar dinheiro de terceiros. E ele ficou tão melhor ainda que ele montou a consultoria de investimento. E tão melhor ainda que depois virou uma gestora e que hoje a Fidelity Investments está entre as maiores gestoras do mundo. E aquela identidade deles de análise, capacidade analítica deles é fenomenal, tá? Virou uma das maiores gestoras do mundo. Assim como a Fidelity, várias outras nasceram assim. O próprio JP Morgan e a Morgan Stanley, que não sei quem sabe, mas foi uma divisão do grupo. Eles ficaram tão grandes que os órgãos reguladores mandaram separar. Tinha que dividir as operações, tá? Para não ter conflito e uma série de coisas que tinham que ser segregadas. Então, eles pegaram ali o Morgan Stanley, que veio da divisão e do JP Morgan. Então, existem muitos movimentos aí. Os profissionais fundadores da Dominion, eles trabalhavam em outras gestoras, em outros grupos. E o que aconteceu? Eles tinham capital próprio. E aí eles fundaram a Dominion. Quando você abre uma gestora só para capital próprio, ela não precisa ter nada do seu Zambima, ela não tem que ter autorização para fundo, não tem que ter um monte de coisa, nem essas cartas de referência, porque só vai cuidar de capital próprio, ok? Então você pode, inclusive, ter uma mesa. Olha, os traders, day traders hoje, pode registrar numa corretora como proprietary, né? Carteira proprietária, ou seja, o meu próprio dinheiro, eu posso pôr lá na XP, eu posso pôr na Rico, posso pôr em algumas corretoras e posso... Carol, pessoal, desculpa, só um minutinho. É lá embaixo, né? Aham. Os cards estão aí. Quer que desce com ele? Sim, na 22.13 é só para desmontar os móveis. 22.13? Depois vai subir para 22.13. Obrigado, Carol. Desculpa, pessoal. Então, eu posso... Não vou ter nada de autorização nem nada, é meu dinheiro. Então, eu posso montar uma gestora... Vamos supor que eu seja um gestor e tal, eu abro apenas para administrar meu dinheiro. Então, os donos da Dominion fundaram uma gestora, um family office, tá? E eles começaram a investir, skin in the game. Eles colocaram a grana deles. E era só para isso. A Dominion nasceu para isso. Então, eles começaram desde os primeiros passos. Cresceram muito, foram crescendo, aí abriu-se para terceiros, que a teoria de investimento deles, especialmente com o fundo de luxo, e o e-commerce, e por último o manager, ele cresceu bastante, teve uma ótima performance, muito volátil, e aí o Vinícius comentou, né, a volatilidade nesse momento caiu, e é normal, ele cai mesmo, mas cai menos que outros, ou cai mais do que outros também, mais conservadores. Mas a teoria de investimento deles é essa, tá? Então eles inclusive fazem uma gestão muito grande entre cash e os ativos. Lembre que eles têm lá determinadas regras para comprar ações nos fundos da Dominion. Por exemplo, só compram ações de empresas negociadas nas bolsas norte-americanas, europeias e Ásia desenvolvida, que basicamente é Tóquio, Hong Kong, Singapura, ok? Então eles entram nesses grandes mercados. Tem que ser ações negociadas nas bolsas mais transparentes e fortes do mundo. E mais líquidas. Porque se você tem que sair e vender rápido os papéis, você tem que ter uma base de comprador muito grande. É impossível fazer isso no Brasil com 4 milhões de CPF. Né? Nos Estados Unidos são 130 milhões de investidores. Aliás, não, o país tem 330 milhões de habitantes, 60% em ações na Bolsa. Quanto dá isso? 60% de 330? 190 milhões de pessoas. Entre 4 milhões e 190 milhões, onde é que você sai mais fácil do papel? Onde é que vai ter mais comprador? Então, essa liquidez é importante. Então, só entra em bolsas de primeira linha globais, alta liquidez, eles só compram papéis que eles conseguem transformar em cash em 24 horas, até 48 horas, tem 100% de cash, vendeu todas as ações se for preciso, e só compram ações de empresa que tem poder de preço. O que significa isso? Empresa que não está aí disputando clientela, baixando o preço. Eles compram ações de Apple. É a Apple que determina quanto vale um Mac,
ou um iPhone, ou um iPad. Ela não está aí negociando preço para ver se vende mais no mercado, baixando de preço. Aliás, quando a Apple lançou um telefonezinho lá, aqueles coloridinhos, o iPhonezinho básico lá, para tentar disputar preço, ela se deu mal, viu que não vale a pena. Voltou para os aparelhos caros. Né? A Tiffany's, ela tem as joias de varejo que ela vende bem nas lojas, mas as joias acima de $500 mil, ela tem dificuldade para entregar, que a demanda é muito grande. E são joias especiais, sob demanda. Imagina, né? A BMW e outras não estão disputando o preço. Ela atinge aquele público. Né? A Ferrari não está preocupada em baixar de preço para ter mais clientes. Então, esse princípio do poder de preço. Tá? Então, tudo isso impacta ali a performance. Mas é a filosofia deles. Eles cresceram, tiveram uma demanda muito grande e nós já direcionávamos dinheiro de cliente nosso via corretoras e contas de arquitetura aberta, nós já comprávamos, e até hoje compramos, fundos a domínio para os nossos clientes. Acontece que o James Greco e o Richard Rogers, que alguns de vocês já conhecem, outros vão conhecer em breve, e mais alguns dos diretores da Dominion, queria fazer a Dominion crescer mais ainda e criar o produto Dominion Capital Strategies, que é uma plataforma de investimento, não é gestora, é uma plataforma de investimento, quer dizer, é uma gestora, mas uma plataforma para se investir, está segregado. Para poder crescer, os donos originais da Dominion não queriam abrir a empresa para o mercado e focar numa expansão. Eles queriam continuar meio que como family office. Foi aí, há uns anos atrás, que teve um management buyout, é o termo em inglês. Management buyout, o que é isso? A diretoria compra as participações. O buyout é pôr para fora, né? Ela comprou para fora os donos, os fundadores. Perguntou para os fundadores, vocês querem continuar assim, como um family office de vocês, ou quer expandir a empresa? Não, a gente quer ficar só com o nosso patrimônio e tal. Então, eles venderam e saíram da sociedade. E a Dominion, então, olhou aí com muito mais liberdade para o crescimento. Tá? Então, veja que é um caminho percorrido. Né? Eles chegaram a mais de $80 milhões para depois se abrir para o mercado. Né? Hoje tem quase 500 milhões aí. E é pouco, tá? A Dominion, vocês podem dizer que uma pequena gestora, sim, comprado com o universo de Fidelity Investments, 91, Morgan Stanley e tantas outras gestoras, é óbvio que ela é pequena, menor até do que talvez uma grande gestora brasileira, tá? Tem gestora aqui com 2 bi, 5 bi de ativos, né? E mais do que isso, então ela até poderia ser considerada uma empresa, uma gestora pequena, possivelmente. Mas a maioria das gestoras não tem o que ela fez. Ela criou a Dominion Capital Strategies, que é para dar acesso a pequenos investidores aos fundos que só investidores com contas em arquitetura aberta poderiam comprar. Ok? E as contas de arquitetura aberta que davam acesso aos fundos da Dominion era na Quilter, com mínimo de $75 mil, na RL, nas outras, na Investos, mínimo de $75 mil para abrir a conta. Então, um cliente com 10, 20, 30 mil não podia ser cliente dos fundos da Dominion. Hoje pode. Tá? Então, além disso, pessoal, só mais um segundo. A chave da sala 16 é nossa, que eles já vão levar. Ah, já vão levar? Tá bom, obrigado. Carol, lá é um pouco mais delicado, porque tem muita coisa lá, se você puder. Eu posso pedir para a Renata? Pode, qualquer um. Obrigado. Então, vamos lá. Agora, qual é a estrutura da Dominion? Que eu acho que é fundamental. A Dominion Asset Management é uma gestora inglesa. Ela tem que seguir toda a regra do FCA. Agora, vou dizer uma coisa. A Ambima é referência no mundo, como a Ambima e CVM, como órgãos reguladores pesados. Ok? Elas não é de brincadeira. CVM e Ambima, a gente sabe que no Brasil tem muita coisinha aqui que parece que é enjoado e tal, mas vou falar uma coisa. A Ambima e a CVM são elogiadas no mundo porque são criteriosas. Ok? Agora, a Inglaterra é padrão para o mundo. Okay? Não é à toa que é um dos maiores mercados globais em gestoras. Mas veja bem, a maioria das gestoras que estão na Inglaterra atende o cliente local. Ok? Com toda a regra tributária local, que não é o nosso caso nem dos nossos clientes. Então, o que elas fazem? Para atender o mercado afora, elas também têm subsidiárias e licenças emitidas em países com neutralidade tributária para investidores estrangeiros. É o caso de Guernsey e de Malta. Os fundos originais da Dominion, Luxury, E-Commerce e Managed, eles são regulados em Malta, ok? E seguem o critério de OCITS. OCITS são os fundos
que tem, por exemplo, acumulação dos dividendos ao invés de distribuir. Esses fundos, eles são os ideais para investidores globais, por causa da estrutura tributária. Para vocês terem ideia, norte-americanos, ingleses não podem comprar esse fundo diretamente, porque eles teriam benefícios fiscais aos quais eles não se qualificam, porque os seus países não permitem, tá? A Receita Federal Americana, por exemplo. Já para o perfil de investidor nosso, ele entra nesses fundos, por isso é melhor do que entrar via corretora, como o Vinícius citou, por exemplo, vai lá e compra um ETF ou outro tipo de fundo no mercado americano, ele não tem esse tipo de benefício. Então, quando ele entra, mesmo em ETFs, pelos OCITs, ele tem os benefícios. O que a Domínio fez? Criou os fundos na regra OCITs, que é a que predomina em Luxemburgo, Guernsey, Malta, Irlanda, etc. Tá? É uma regra europeia, muito aceita também pela CVM e os órgãos também de vários países. Bom, então, em Malta, tem os fundos que estão registrados em Malta. Tá? Através de quem? Do administrador de fundo. Muita gente confunde gestor com administrador e tal. A inteligência, estratégia de investimento é a gestora. Ela quem toma as decisões de investimento, é ela que aparece como identidade do negócio. Ela precisa de um administrador para executar todos os trâmites envolvidos no fundo. Entrada de dinheiro, saída de dinheiro, cobrança de taxa, pagamento de taxa, remuneração, desconto quando tira comissão, etc. Tudo está ali dentro. O auditor, por cima disso, verifica se está tudo corretamente, tá? E o custodiante codifica o capital. São várias instituições que recebem, inclusive, separadamente para isso. Então, a gestora é inglesa, com todas as regras inglesas. Se aqui no Brasil é caro e é difícil, você imagina lá, né? Segundo, ele tem fundos em Malta, mas também abriu fundo em Guernsey. Por que em Guernsey? Porque em Guernsey, a Dominion Global Trends também abriu lá os fundos para o DCS, Dominion Capital Strategies, que nada mais é do que uma plataforma digital de investimento vinculado à gestora, que permite ao cliente, com esta conta, comprar os fundos da Dominion, ao invés de ter contas muito mais caras, vocês já viram, em outros tipos de plataformas. Okay? Então, esse é o modelo. Em cada país desse, ela tem que ter uma licença e ela tem que cumprir com todos aqueles requisitos que a gente viu aqui no Brasil. Então, a Domínio cumpre, além de Londres, com os requisitos de compliance e de regras de Malta e de Guernsey. Okay? Então, fechando esse pacote. Apesar de todo esse desafio, apesar de toda essa burocracia e exigência, eles são muito focados na performance e foram premiados entre os 100 melhores fundos. Não sei quantos de vocês já viram, né? As premiações, mas eles foram premiados entre os 100 melhores fundos do mundo em 2019. Né? E recebeu em 2020 também, pelas ilhas do canal, né? Ali, Guernsey, Jersey e tudo, como o gestor de fundo, o maior, não, o melhor gestor de fundo desse, vou dizer, das ilhas inglesas, né? Que são os maiores, onde estão registrada a maior quantidade de fundos do mundo. Para vocês terem ideia, só em Guernsey são mais de 1.000 fundos de investimentos registrados. É a maior jurisdição de fundo de investimento, concorre com Luxemburgo, chega perto, né? Mas é muitíssimo mais caro do que Guernsey. E também recebeu lá o Business Excellence Awards. Então, gente, não basta ser uma gestora, né? Tem que ter a competência para captar recurso, para evitar a saída de recurso quando o mercado cai, para mostrar os resultados na sequência, e esse pessoal permanecer até mandar mais, cumprir com os reguladores, entregando o que é exigido, e além disso, ainda ter a competência para ganhar prêmio, né? Porque cá entre nós, já aqui na Legado, nosso próximo alvo vai ser tão competente que a gente começa a receber prêmios, né? Porque aí é uma coroa que você recebe para falar, poxa, cara, a gente está no meio de gente grande, viramos adultos nesse universo, né? E a ideia aqui, pessoal, é mostrar que é possível, tá? Que mesmo qualquer um de nós aqui tem uma gestora. Eu confesso para vocês que quando eu comecei nesse mercado, eu nem imaginei que um dia eu poderia me tornar dono de uma gestora de recursos, tá? Eu vou até escrever um livro, né? De pobre imigrante legal a dono de banco, né? Banqueiro, né? Banker, private banker, né? É uma história que está sendo escrita ainda e vocês fazem parte disso. Então, qualquer um aqui está envolvido nesse negócio porque quer crescer. Então, o céu é o limite. Na verdade, o limite são os órgãos reguladores, né? Vamos junto. No que eu puder compartilhar experiência como essa aqui,
Quero que vocês contem comigo e vamos para cima. Nós temos muitas conquistas aí para a gente realizar e muitas coisas para a gente construir juntos. E quem sabe a história de uma grande gestora brasileira especialista no offshore não é algo que vai cair na mesa de vocês nas próximas semanas, próximos meses aí, né? Tá bom? Maravilha, Arão. Agradecemos aí muito a explanação, a explicação. Para nós foi importante para entender mais essa parte técnica. É sempre bom te ouvir. Vamos marcar próximos aí para tu estar presente conosco, nos falando de outros pontos também. E antes de encerrar,